Quem fez? Rafael. Oi? O café foi você que fez? Show! Tá bom. Ô, meu amadinho. Obrigado, viu? Vou tomar logo um aqui. Olá, vamos lá, minha gente. Vamos dar início à nossa aula. Como vocês já puderam ver aí, o título da aula é Encorajem-se uns aos outros. Nós louvamos a Deus porque no dia da escolha da revista para a nossa escola dominical, a gente cogitou essa revista. Ela tem sido uma bênção para a igreja, amado. Uma bênção para a igreja. E não vai ser diferente hoje o conteúdo que ela traz para nós, certo? Muito bom, e que nós possamos estar atentos e desejosos de pôr em prática em nossas vidas. Senão não teria sentido a gente vir para a igreja e estudar, e ouvir, né? E ser edificado. Se você está sendo edificado, é para você edificar também, né? Então hoje encorajem-se uns aos outros, certo? Aí eu tenho aqui uma pergunta. Não, vamos ler Números, capítulo 13. Números 13. Números 13. Números 13, nós leremos o versículo 1 e 2 e depois o 30. Números 13. Diz assim o 1 e o 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aí nós vamos agora para o 30. E o 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então a gente vê aqui uma fala que, conhecedor da história dessa passagem, é uma fala contrária à fala dos pessimistas, que não acreditavam na vitória do povo de Israel naquela luta. Caleb então faz essa súplica, faz esse pronunciamento de forma poderosa, encorajando aqueles que ficaram, que não foram até o local e ouviram tudo de péssimo que os outros que foram falaram e ficaram temerosos e ficaram arrasados de temor. Aí Caleb chega com uma palavra e faz com que todo aquele povo acredite que o Senhor vai fazer o que Deus havia prometido para eles. Então, amados, a gente vai ver nessa revista de hoje sobre que todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Desejamos ser ajudados nos momentos de sofrimento. Como também queremos ajudar aqueles que precisam de ajuda. Por isso nos esforçamos. Por isso os crentes falam com os descrentes, pedindo para eles passarem para o lado de cá. A gente já ouviu uma história onde um descrente chegou para um crente e disse: por que vocês incomodam tanta gente? Querendo tirar a gente do nosso comodismo e passar para o lado de vocês. Por quê? E insistia naquela pergunta. Né? E aí dizia mais: os demais, das outras religiões, inclusive da dele, não ficam incomodando ninguém.
não incomoda ninguém, pedindo para que a gente mude de comportamento ou de atitude ou coisa parecida. E a resposta foi porque o local onde eles estão já pertencia a Satanás. Satanás não se incomoda com quem está do lado de lá. O lado de lá pertence a Satanás. Nós estamos o tempo todo incomodando e amando essas pessoas para que elas venham para o lado do Senhor, pois nós conhecemos a palavra de Deus e nós conhecemos o que Deus fez em nossas vidas. Todos nós aqui fomos transformados pelo poder da palavra de Deus. E nós fomos transformados pelo poder da palavra de Deus por causa de um homem. Nesse caso, o homem que mais foi usado por Deus para que eu hoje esteja aqui foi o presbítero Luiz Carlos. Hoje a gente se conhece, ele está na igreja de Fortaleza. O Luiz Carlos pregava a palavra de Deus para mim insistentemente. Quando eu dizia, pelo amor de Deus, não fala mais não. Não fala mais não que eu vou à noite sair. Ou seja, eu ia aprontar todas. E ele estava lá, falando da palavra de Deus. E o Senhor, no momento maravilhoso da minha vida, difícil, mas maravilhoso porque Ele foi no meu coração. O Senhor tocou no meu coração. Através de toda a palavra que eu tinha ouvido, o Senhor tocou no meu coração e a partir daquele dia, dia 9 de agosto de 87, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Não foi uma transformação total. Assim, para os nossos olhos, amados, eu apanhei muito nesse período. Até hoje, eu apanhei muito para chegar aqui. Nós apanhamos muito. Por quê? Porque nós ficamos apegados aos nossos maus hábitos, aquilo que éramos, e esquecemos que o Senhor transformou as nossas vidas. O Senhor não só reformulou, não, Ele regenerou as nossas vidas. Então, aquilo que te chama para trás não pertence mais para você. Agarre-se ao Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Então, essa palavra de Caleb fez com que todos acreditassem na promessa do Senhor. Nós vamos ver aqui, entender que buscar ajuda de um irmão em momentos difíceis não representa fraqueza, gente. Nós precisamos observar isso para as nossas vidas, porque é impressionante como nós, graças a Deus, não temos nenhuma deficiência mental e nós entendemos as palavras. Aqui está dizendo, entender que buscar ajuda de um irmão em momentos difíceis não representa fraqueza. A gente entende essas palavras, compreende essas palavras. Agora a gente tem que levar para a prática. Porque quando você leva essas palavras que são proferidas para a prática na sua vida, você está dando testemunho de que confia no Senhor, de que confia nos ensinamentos do Senhor. Muitas vezes nós sofremos, amados, e não queremos dar o braço a torcer. Esse é uma palavra muito usada e conhecida, pois não, meu amado? Bom dia a todos. Tem muitas pessoas que não querem ser submissa, porque às vezes sofre calado e não busca ajuda. E o povo de Deus tem estado sempre pronto para ajudar pessoas com dificuldade. Então, nesse momento, as pessoas sofrem muito com relação a não ser submissa, né? E é muito bom quando a gente é submisso, quando a gente é humilde, né? A humildade, né? Deus Amém. abençoa, né? É isso, né? Meu amado. É isso. Mas às vezes, assim, olhando para o outro lado, numa outra ótica, não é questão muito de submissão. Às vezes a pessoa tá numa situação tão amargurado, tão fraco, que ele não consegue pedir ajuda. No caso, assim, de depressão, né? Ele não consegue falar, ele não consegue reagir. Então, assim, não é questão de
muito da questão de egoísmo, né? Ah, eu não quero ser submissa, eu estou sendo egoísta. É mesmo a pessoa não tem força, não tem ânimo para falar, para pedir ajuda. Eu quero fazer uma pergunta a todos vocês aqui. Como é que Deus ajuda a gente nos momentos mais difíceis? Como é que Deus nos ajuda? Como é, Daniel? Eu acho que eu já tinha a resposta para essa pergunta há um tempo, né? Mas mais recentemente ela foi algo de experiência, né, na minha vida pessoal, né? Deus nos ajuda nos nossos momentos difíceis, nos consolando por meio de pessoas. Aleluia. Acho que cheguei à conclusão de que o Deus do extraordinário escolhe agir no ordinário. Porque nós, às vezes, temos a compreensão de que, por Deus ser grandioso demais, ou sermos espirituais, Deus geralmente vai agir de forma muito grandiosa, por meio de anjos, visões, voz audível no céu, manifestações teofânicas. Mas o Deus do extraordinário escolhe agir no ordinário, por meio de pessoas, por meio de esses canais, né, da voz dele, da graça dele na nossa vida, que são o seu próprio povo. Amém. Amém, amados. A resposta dele é uma resposta sensacional. Você quer falar, meu amado? Eu agora vou concordar com a irmã Joyce. A irmã Sheila falou, né, que as primas dela, duas primas estão com problema de saúde, né? E às vezes não quer receber visita pela timidez, né? Pela timidez. Mas nós que somos da igreja, somos irmãos, estamos dispostos a ajudá-las. É só marcar um agendamento com a gente, nós estaremos lá para dar força a ela, né? Inclusive, as senhoras aqui da Presidente Nova Metrópole estão disponíveis para visitá-la, né? Porque nesse momento de fragilidade, é bom que nós estejamos lá junto com eles, né? E nós temos orado para que Deus possa trabalhar na causa delas, né? Mas eu vou concordar com a irmã Joyce, que com relação à timidez, à fragilidade da pessoa, né? Que às vezes se encontra tão frágil que não tem nem força de pedir, né? Então, eu já dei disponível aqui, irmã Sheila, que nós todos estamos aqui para ajudar, viu? É só falar conosco, com a igreja, a IPB Nova Metrópole está disponível a ajudá-las. Ok. Diante da palavra do irmão sobre isso, realmente esses momentos são momentos muito sensíveis, tá? E essa sensibilidade também cabe a nós. Em um caso como esse, ninguém vai 5, 6, 7 irmãs, não convém. Mas uma ou duas irmãs pode se pronunciar para visitá-la, orar, levar alguma ajuda se for necessário, com a ciência do pastor da igreja, né? Se de repente o pastor quiser ir, é oportuno demais, você depois fale com ele, né? Por quê? Porque esse número mais restrito, ele não rompe essa sensibilidade da irmã de forma muito abrupta, essa vergonha, às vezes a casa não está pronta para receber, mas não é isso, a gente não está levando isso em consideração. Então, uma irmã ou duas, veja direitinho como fazer isso, tá certo? Nós vamos agora nos ater a essa revista por essa leitura aqui, acompanhe. Em um quartel do Exército foi proposta uma competição... Juliano, pode só dizer o tópico, por favor? Sim, é no início, vamos lá. Em um quartel do Exército foi proposta uma competição entre 3 pilotões. Seria uma corrida de 10 quilômetros, em que o grupo que chegasse primeiro ganharia. Um dos comandantes responsável por um dos pilotões descobriu que havia no seu grupo bons corredores, mas também havia outros bem limitados. Ele entendeu que, se apenas um dos corredores não corresse bem, o grupo todo seria desqualificado. A premiação é para o grupo todo. Criou então uma sábia estratégia para vencer a corrida.
identificou aqueles que eram melhores corredores, pôs uma parte deles para correrem na frente, e outros também com boa competência para ficarem para trás. Deixou aqueles mais limitados no meio. Então determinou que os corredores da frente dessem o máximo de si. Orientou os corredores que estavam na retaguarda a pressionarem os do meio. Eles tinham que saber a importante missão de animá-los, de mostrar a meta, de fazê-los continuar e dar-lhes esperança. Resultado, esse pilotão era considerado o mais fraco e venceu. Esse era o pilotão era considerado o mais fraco e esse pilotão venceu. Mas a lição de hoje mostra também que temos uma importante corrida. Alguns são fracos e precisam de apoio. Outros estão bem e devem dar ânimo aos fracos. Sim, Samuel. O senhor falou na passagem uma coisa que me chamou a atenção. Foi o seguinte, a importância de dar esperança. E durante a minha vida, eu percebi que eu era uma pessoa muito crítica, né? Por que eu estou falando isso? Porque, por ser uma pessoa muito crítica, muitas vezes eu não me permiti me desenvolver. E hoje, uma mentalidade que eu trago para a igreja é dar espaço para as pessoas se desenvolverem. Encorajar as pessoas, né? Dar espaço para que as pessoas melhorem, mesmo que o primeiro desempenho delas não seja tão bom, né? E é algo até que eu percebo que a mesa e o pastor Manassés também tem feito isso. A importância de nós encorajarmos os irmãos a trabalharem no serviço. Muitas vezes o irmão faz um serviço e não está da nossa feição, do nosso agrado, e a gente tem uma postura que acaba sendo muito crítica. E não permite que aquela pessoa ela se desenvolva, ela melhore, ela consiga dar frutos. E se você só criticar, a igreja nunca vai conseguir se desenvolver, a igreja nunca vai conseguir melhorar, as pessoas não vão conseguir germinar, né? Então, às vezes a gente olha e fala assim, eu não posso adular, eu não posso mimar, dengar, mas eu acredito que talvez não seja isso, talvez seja... Eu tenho que encorajar esse irmão a se desenvolver em Cristo, né? Então é algo que eu tenho tentado adotar para mim e para os outros, para as pessoas à minha volta. É permitir que as pessoas se desenvolvam. Muito bom, é isso mesmo, meu amado. Na obra do Senhor, nesse pilotão, que é essa igreja, né? A gente sabe, sim, que existem pessoas já preparadas pelo Senhor, já preparadas pela caminhada que tiveram até aqui, né? Por algumas habilidades que Deus resolveu, né? Dotá-los de alguns dons, estão preparados, se dão bem em muitas questões. Já outros não, vieram bebês, espiritualmente falando, né? E vão se desenvolver. Ô, meu amado, que bom, hoje eu vou beber bastante. Obrigado, meu querido. Então é isso. Assim como o Samuel deu essa palavra de a gente suportar uns aos outros. Inclusive essa revista já tratou desse tema, suportarmos uns aos outros, né? Esse suportar é dar suporte a ele, é segurar ele quando ele está com dificuldade, quando ele não está fazendo direito, não é isso? Então, muito boa. Reconhecer que existe uma esperança. Dentro do que o Samuel estava falando, nós vamos entrar nesse primeiro tópico. Todos nós passamos por provas e momentos difíceis. Alguém disse que nascemos destinados a sofrer em algum nível de dor. A perda de um filho, a luta para encontrar um emprego, a mãe que sofre com um filho viciado, etc. E tudo isso é consequência do estado pecaminoso do ser humano. Realmente todos nós vamos passar por situações difíceis. Todos nós vamos nos deparar, cada qual do seu jeito, na sua história de vida e de família,
com situações onde nós vamos sofrer. E segundo esse ensinamento, cabe a gente buscar ajuda, sabe? Buscar ajuda para que a gente possa suportar essas condições difíceis, essas situações. Uma experiência valiosa para a mutualidade do encorajamento é a esperança. Devemos dizer como o profeta Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, lá em Lamentações 3:21. Vamos ler também agora Romanos 15:13. Por favor, alguém pegue Romanos 15:13. Eu peço o irmão Hermeson. A irmã Joyce já está com o microfone. A irmã Joyce ou o Rafael. 15:13. 15:13. Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, que foi a palavra que o irmão Samuel trouxe. Nós precisamos estar esperançosos, e essa esperança é para que amanhã você esteja aqui igual você está hoje. Eu ter essa esperança de que amanhã você venha para a igreja. Eu ter a esperança de que o Espírito Santo de Deus pode usá-la para você visitar pessoas. Que o Espírito Santo de Deus venha nos usar para a gente fazer das programações dessa igreja uma bênção na vida de muitos. Essa é a nossa esperança. Porque todos nós passamos por dificuldades, mas essas dificuldades não podem nos arrastar. Elas não podem derrubar a nossa casa, porque essa casa deve estar edificada na rocha, né? Usando aqui, diga minha irmã querida. O que o Samuel falou, né? A questão do serviço na igreja, encorajar as pessoas. A gente se cobra muito, né? Assim, eu também passo por isso, nessa questão de se cobrar demais e acaba você se limitando, né? Porque você tem uma expectativa muito alta e acha que você não está naquele nível e acaba deixando de... Mas esquece que você se prontificar a fazer já é um passo imenso, né? Então, assim, quando alguém se prontifica a fazer algo na igreja, realmente não é passar a mão na cabeça, não é mimar, né? É encorajar, porque eu acredito, assim, que você já se disponibilizar a trabalhar na igreja é um passo, assim, absurdo, né? É isso, minha amada. É algo, assim, digno realmente de ajuda, né? De nós, os irmãos, encorajar aquela pessoa o máximo possível. Que você puder ajudar o irmão, que a gente faça isso. É isso que você está falando, irmã, é muito importante. Dentro da palavra do Samuel, a senhora complementou de uma forma que é o seguinte: quando esse irmão, essa irmã se prontificou para ajudar, ela fez com todo o esforço, porque ela mesma achava que não era competente, né? Mas ela vai, mas ele vai, ele faz. Aí, ele não está fazendo lá do jeito que a gente espera. Se a tua cara for uma cara de reprovação, aí você acabou com ele. Você acabou com ela. O pobre e a pobre já estão lá, por disponibilidade e crença no Senhor e esperança no Senhor de contribuir para o reino, né? E está sempre disposto, está sempre presente, e aí você vai desqualificar aquilo. Então, muito bom. A gente precisa passar para as pessoas essa esperança que o apóstolo Paulo falou nesse versículo. Creio que Caleb serve como exemplo de esperança. Ele foi um encorajador. Pôde ver e esperar em Deus. Creia que as lutas do deserto seriam recompensadas por um Deus provedor. Meus amados do céu, imaginem o número de pessoas que aquela nação... Como era o nome da nação, pastor? Me perdoe. Que eles foram vigiar?
os povos de Canaã antes deles entrarem nas terras. Imaginem quantas pessoas tinham ali, e muitos eram grandes, né? E muitos eram grandes e tinham armamentos, estavam preparados. Mas aqueles que criam no Senhor estavam fundamentados, baseados na promessa. E aí o número dos pessimistas foi muito grande dos que foram, mas 2 dos que foram creram na promessa do Senhor e puderam dar essa palavra como Caleb deu. Que é isso, gente? Vamos para frente, nós vamos vencer aquele povo, porque não nós, mas o Senhor nos deu. E o Senhor vai lutar por nós. É assim a nossa palavra para você. É assim a minha palavra hoje para você. Creia no Senhor, porque você realmente não é nada. Nós não somos nada, nós não temos nada que nós possamos nos gloriar ou nos fundamentar de que somos e de que podemos, não. Mas é no Senhor, amados. Se nós conhecêssemos a vida de cada um de vocês a passar por mim, você veria que eu não tenho nada para que hoje eu estivesse aqui. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse a misericórdia do Senhor e as promessas de que Ele estaria com aqueles que foram escolhidos, que foram chamados, quando Ele tocou no teu coração, no meu coração. Então, é nessa esperança que nós temos que prosseguir. Virão dificuldades? Virão. Virão sim, amados, virão. Mas nós temos que nos submeter a Deus e agora, de acordo com os ensinamentos que nós estamos tendo aqui, nós podemos contar com um irmão. Quantas vezes eu já conversei com o Daniel e foi uma bênção na minha vida, com o Samuel, então nem se fala, com o pastor Gleide, com o pastor Manassés, com tantas pessoas que estão próximas a mim, e eu poder chegar e dizer, não, amados, não está legal, eu não estou legal. Às vezes a gente pensa que é fraqueza dizer que não está legal, sabe? Mas não é, você está falando para uma pessoa que é do mesmo lugar que você é, celestial, que passa pelas mesmas coisas que você passa, pelos mesmos conflitos, pelas mesmas dificuldades. Não pense que você está só, você não está só. Você não está só. A Bíblia diz que o coração alegre é bom remédio, diz lá em Provérbios 17. Uma experiência verdadeira com o Espírito Santo pode desenvolver essa disposição que se tornará remédio para dar ânimo aos que deles necessitam. Gente do céu, olha só que maravilha. O coração alegre é remédio. Pois não, meu amado? Microfone para o nosso irmão. Pegando o gancho aí do Samuel, né? Quando fala em encorajar, eu estive agora inteiro no estado de Camusim, e aqui é a igreja reformada, tudo bem. Mas o pessoal pentecostal, eles têm dado um exemplo de como chegar junto àquelas pessoas para poder encorajá-los a servir ao Senhor. Eu me alegrei muito lá em Camusim, jovens pregando o Evangelho, não se envergonhando da palavra de Deus. Amém. Ali eu faço a pergunta para nós aqui: o que nós temos feito para Deus? Só vindo para sentar, esquentar a banca de igreja? Isso está certo? Não está certo. Isso é falha nossa. Então, nós temos que pegar esse exemplo para nos encorajar e proclamar o Evangelho, proclamar o nome do Senhor. E exemplo, a minha mãe, que partiu para o Senhor, que se diz agora, ela lá em Camusim, ela com as irmãs, elas rodavam aquela cidade toda, fazendo visitas, né, evangelizando, e
contribuir para a obra de missão, né? O que nós temos contribuído, né? Então, essa pergunta fica para nós. Então, pegamos esse exemplo para que nós venhamos nos encorajar a professar, a falar a palavra de Deus, porque o mundo está aí, pessoas dispersas, sedentas da palavra de Deus, e ainda existem pessoas que param para ouvir a palavra do Senhor, né? Amém. Então, pegamos de exemplo, não só jovens, mas quantos senhores eu vi ali naquela cidade pregando o evangelho, né? E onde nós estamos? É. Obrigado. Amado, é isso. Só um instante. Pois não. Uma coisa que o meu pai falou aqui, que eu acho que é muito verdade, né? Que as pessoas, elas estão sedentas, né? Recentemente eu comecei eu fiz abri umas caixinhas de perguntas no Instagram, né? E alguns irmãos fizeram algumas perguntas e eu gravei alguns vídeos respondendo essa pergunta em virtude da programação que a gente ia ter ontem, né? Só que aí eu pensei, será que eu posso alcançar outras pessoas? Aí eu peguei esses mesmos vídeos que estavam nos meus stories, que só quem é mais próximo de mim acompanha, e aí eu publiquei nos Reels do Instagram e também postei no TikTok. E aí foram alcançadas, cada vídeo alcançou de 100 a 300 pessoas. Amém. E as pessoas ouviram, entenderam, curtiram. Ou seja, uma coisa que para mim era tão simples, que era só responder algumas perguntas e publicar na rede social, alcançou pessoas que eu talvez nunca alcançaria saindo na rua. Ótimo, amado, parabéns. Queridos, essa palavra do irmão, né, dos irmãos, elas nos levam a refletir realmente sobre o que nós estamos fazendo. Mas a gente precisa observar que o nós, por exemplo, comigo eu fico muito pesaroso quando o nós eu tenho que estar no meio. O nós não é para vocês. O nós é eu e vocês. O nós não é voz, né? O nós não é vós, como diz o nosso amado irmão Samuel. Por quê? Porque, amados, como nós temos oportunidade de evangelizarmos onde quer que estejamos, né, amado? Na padaria. Eu sei que você faz isso porque eu conheço você de perto, né? Seu testemunho tem levado muitos a ver Cristo em sua vida. Mas isso tem que fazer parte das nossas vidas, sabe? A gente vai na revista também tratar dessa palavra que você acabou de trazer, irmão Hermeson, tá bom? Samuel, diga me dá uma palavra. Pois não. A aula boa é que os alunos participam. Na minha aula ninguém fala nada. Por isso que eu obrigo o Renato a falar. Obrigado. Na aula dele, ele obrigou o rapaz a participar. Vai, meu amado. O Renato, na minha aula, é obrigado a falar. Sabe? Meus amados, eu queria fazer só... É rápido, viu, Giovanni? Sim. É que tem um negócio tão interessante que a revista falou, que eu fiquei assim... Interessante, ó. Creio que Caleb serve como exemplo de esperança. Ele foi um encorajador. Pode ver e esperar em Deus. Muitas vezes a gente... Dentro da IPB, vamos puxar a sardinha para a IPB. A gente acha que prudência é não fazer nada, é ter cautela. Só que prudência é o temor do Senhor. Qual prudência seria para Moisés enfrentar Faraó? Qual prudência seria para Ezequias enfrentar qual é o império? Os assírios. Qual prudência seria para Josias? Eles confiavam no Senhor. Então, às vezes, a gente acha que o irmão esperançoso é um irmão muito otimista, é um irmão bobo. Mas, na verdade, talvez esse irmão que tem esperança, que acha que Deus pode... Acha, não tem certeza que Deus pode fazer feitos grandiosos, esse irmão está mais correto do que a gente se julga prudentes. Em nome da prudência, a gente tem deixado de servir no reino. Em nome da prudência, a gente tem deixado de sonhar que o reino se propague. Quando a gente foi fazer a reforma desse templo, meus amados, era uma sujeira, era um negócio tão feio, e quem olhava de fora talvez pensasse, não vai dar tempo. Um mês para fazer tudo isso, meu amadinho, não vai dar tempo. Mas deu, e Deus mandou tantas coisas, fez tantas coisas,
Então, eu queria só dar essa última palavra, Giovanni, não vou mais interromper. Sim, sim, pode ficar à vontade. E sermos prudentes é temermos o Senhor, e Ele faz grandes coisas. Amados, Pode? pode, olha só, maravilha, pode não, deve, meu amado. Pronto, eu acho assim, dentro desse quesito que o irmão relatou, eu vejo mais coerência, eu vejo mais ajuda para os irmãos, para a propagação do reino, porque assim, ninguém consegue impedi-lo, né? Ninguém consegue freá-lo, ninguém consegue pará-lo e o reino ele está prosseguindo, ele está caminhando, ele está indo. Então eu vejo que a prudência na pregação, eu vejo que a boa colocação, a boa exposição da palavra em si, ela é essencial para o reino, né? Eu acho que por mais que você tenha aquela vontade, aquela ânsia de pregar para milhares de pessoas, várias pessoas, 10, 20, 30, mas se você não olhar para o seu lado direito, olhar para o seu lado esquerdo, seu pai, sua mãe, seus filhos, né? Você pregar a palavra verdadeira para eles e buscar lá à frente, buscar várias outras pessoas, eu acho que você está realmente sendo negligente. Quando o irmão falou sobre as igrejas pentecostais, são nossos irmãos também em Cristo, né? Eles também fazem parte do reino. Tem doutrinas diferentes que eu, particularmente, né, eu não sou adepto. Mas eles também, como nós, né, como foi dito nós, eu incluo, né, quando eu digo nós não fazemos, nós não vamos, eu também tenho que me incluir, né? Eu não estou fazendo, eu não estou correndo, eu não estou pregando. Então, assim, irmão, a batalha é muito grande. Eu tive essa batalha esses dias agora, né? Alguns dos irmãos sabem que eu vivo numa clínica por dependência de álcool e droga, e a batalha dentro de casa comigo mesmo, ela é imensa. Não tive nenhum tipo, na verdade eu tive vários apoios, né? Eu ia dizer, mas eu tive apoio do Joviano, Reverendo Manassés, Gleide, Seu, de vários irmãos, muita. O irmão me pegou esses dias agora e, irmão, eu preciso lhe ver, preciso tomar um açaí, eu vou aí, só o Nicolas melhorar, vou para casa. Mas, irmão, se você parar para pensar que é você e Deus, as pessoas lhe ajudam. Os irmãos são essenciais, como a revista está nos dizendo, né? Mas é muito interessante a questão da perseverança dos santos. Mesmo você estando em caminhos, às vezes aos seus olhos, né, pecaminosos, na verdade, aos seus olhos não, estando no pecado real, né, estando no pecado real, mas a perseverança dos santos, ela é, assim, o amor que Deus tem pelos eleitos, eu acho, assim, sensacional, sensacional. Assim, eu li sexta-feira Pecadores na mão de um Deus irado, e quando você lê uma pregação daquela de Jonathan Edwards, você vê o impacto que você não estar com Deus. Você cair na mão de Deus, da ira de um Deus. Por que eu estou falando isso? Porque assim, a gente tem que, desculpa a gente, mas eu tenho que cuidar de mim mesmo para que eu cuide da minha esposa e dos meus filhos, né? Eu tenho que cuidar da minha parte espiritual, mental e física. Então eu falo desse jeito que às vezes a gente fica meio receoso. Eu já caí muito nessa questão, não vou me estender não, irmão. Eu já caí muito nessa questão de ir pregar e falar para um, falar para outro. Eu e o Disseu, o pastor Disseu, que faleceu, a gente corria muito. Tinha uma localidade de dia de sábado que a gente ia, às vezes não é que a gente não estava preparado, mas não era aquilo que Deus queria, né? Não era aquilo. E eu estou vendo essa minha batalha hoje de estar aqui dentro. Hoje de manhã foi uma batalha para eu vir para cá. Ué. Eu olhei no espelho para mim mesmo. Eu vou fazer o que lá? Meu Deus. Né? Vou fazer o que lá? Eu olhei para mim e vou fazer o que lá? Só que o Espírito Santo de Deus, né? Você no estado que está, no estado pecaminoso, né? Regenerado, mas você ouve o Espírito de Deus falar, se veste e vai. Amém. E foi o que eu fiz. Aleluia. Através de pessoas, né? Então eu acho, irmão, que nesse quesito não é a prudência, né? Mas você está realmente sendo reflexo
para os demais, eu acho que é a melhor pregação com relação à cruz de Cristo. Aleluia. Essa é a minha concepção. E desculpa aí. Amém, meu amado, amém. Obrigado pelas participações de cada um de vocês. E obrigado porque você está sendo reflexo de Cristo. Não por você mesmo. Pastor, quer falar, pastor? Vou falar. Ótimo, fale. Vou falar. Você insiste. Meus amados, a questão do encorajamento, ele é multiforme. O encorajamento, ele é complexo, quanto complexo é a nossa alma. Cada alma vai ser encorajada de uma maneira. E cada alma vai ser encorajada de uma maneira em cada momento que estiver vivendo. Da sua vida. Graças a Deus que nós temos as Sagradas Escrituras e o Espírito Santo para nos ajudar a saber como encorajar cada irmão e em cada tipo de aflição e em cada tempo da vida dele ou dela. Porque ao irmão que está na depressão, eu vou encorajar de uma maneira. Ao irmão que está com medo, eu vou encorajar de outra maneira. Ao jovem, eu vou encorajar de um jeito. Ao solteiro, eu vou encorajar de outro jeito. Ao casado, eu tenho palavras e abordagens específicas. Ao viúvo, ao divorciado, ao doente, ao encarcerado, a quem está lutando contra a dependência química, a quem está sofrendo perturbações na mente. Então, é um trabalho complexo. Por isso que a palavra de Deus precisa ser usada toda, ser usada com sabedoria. Então, por isso, a minha atuação reflete o que eu estou pensando e vendo aqui nesse momento, mas eu vou precisar olhar por mim. O bom do encorajamento é isso, que não basta eu apenas usar palavras, eu tenho que olhar para a pessoa, tenho que olhá-la nos olhos. E não olhar só a pessoa, eu tenho que olhar a vida da pessoa. E não olhar só a vida da pessoa, olhar o que a pessoa está passando, o que a pessoa está sentindo. Vou olhar a história da pessoa. Então, é muito doloroso você estar num momento de dor, de angústia e de aflição. E as pessoas chegarem com encorajamento doril. Encorajamento doril. Doído. Tomou doril, Doril. sumiu. Doril. Não funciona, não existe isso. Não, meu irmão, tenha fé que passa. Isso daí é encorajamento doril. Não, leia um capítulo da Bíblia que passa. Encorajamento doril. Tenha 5 minutos de oração. Encorajamento doril. Encorajamento doril. Sabemos que Deus pode curar, pode mudar, pode atuar de maneira poderosa e instantânea em uma única palavra. Mas este é o extraordinário. No ordinário, ele tem feito processo gradativo por meio de pessoas e dos meios de graça. Esse é o ordinário. E é isso que nós temos que estar utilizando. Amém. Amém. Queridos, graças a Deus por todos esses complementos, né, que nós estamos tendo, porque enriquece a nossa aula, né? Tem uma pergunta que eu vou fazer aqui, tem a ver com a revista, né? Mas é verdade, o que o Samuel falou, não sei mais quem falou, mas sobre... A palavra me faltou agora, mas sobre o temer, receio de fazer. Qual foi a palavra que ele usou? Prudência. Ele falou de prudência. Muitas vezes a prudência nos barra, porque nós queremos ser prudentes, né?
Eu concordo plenamente com suas palavras, pastor, porque inclusive essas palavras, elas são bíblicas, elas são esclarecedoras para nós e confortam o coração. Mas naquele momento que um crente, por menor que ele seja, porque não existe crente menor, mas digamos que seja um homem catador de lixo que passa na rua e o Espírito Santo toca ele para se condoer com alguém que está chorando na calçada, por uma perda, por alguma coisa. Rapaz, quem vai até aquela pessoa é o catador de lixo. Mas quem vai falar e confortar o coração é o Espírito Santo de Deus. Eu acredito, amados, e me corrijam, pelo amor de Deus, que no momento que você é constrangido e se dói, se sente com a dor do outro ou da outra, você já se dispõe ao Espírito Santo de Deus e esse Espírito vai usar as tuas palavras, a tua presença, a tua mensagem, tá certo? Até a tua mensagem. É impressionante como hoje nós podemos confortar através das mensagens. Está presente, só o olhar no olho que o pastor falou já é um apoio. E agora, a pergunta, eu vou fazer a pergunta ainda dentro de tudo que a revista tratou até agora e vamos já passar por uma outra fase da revista. A pergunta é a seguinte: se você fosse um dos espias que foram conhecer a Terra Prometida, estaria no grupo dos pessimistas ou no grupo de Caleb? Aí não é preciso responder, eu quero que você pense. Porque a situação era difícil demais. Era muito grande o obstáculo e os inimigos. Então, nesse momento, eu estava até... Não vou precisar de respostas, é só para a gente refletir se nós realmente iríamos, se nós realmente iríamos confiar na promessa de Deus e levar aquele povo a crer e levar avante, ou se nós iríamos titubear. Porque muitas vezes nós titubeamos com coisas bem menores. Nós deixamos de vir à igreja por coisas bem menores. Nós deixamos de fazer o serviço que muitas vezes na igreja o seu serviço é tão maravilhoso, é tão contribui tanto, mas você deixou de fazer por quê? Porque você não está bem. Aí vem Caleb na fé, não era na fé em si próprio, porque eles eram bem menores e menos o número. E ele diz que é isso, gente. Vamos para frente, porque é Deus quem vai vencer essa batalha. E foi milagrosamente que eles conquistaram todas aquelas terras. Com luta, matando porque era necessário matar e era a ordem de Deus. Mas fizeram, não foram tímidos nem prudentes. Obedeceram a palavra do Senhor. Diga, meu amado, você quer participar? Vou contar uma experiência minha, né? Rápido. Eu tive nos meus dias muito sombrios, mas eu tinha assumido um compromisso aqui com a igreja, né? Então, eu tinha perdido o ânimo, eu não tinha vontade nem de me levantar da cama. Mas como eu tinha assumido esse compromisso, eu continuei preparando o sermão que eu tinha que pregar na quinta-feira. E eu deitava, eu dormia, quando eu acordava, eu lia um pouquinho, depois dormia de novo, porque eu não tinha ânimo nem para me levantar, nem para abrir os olhos. Mas quando eu abria, eu pegava e ia estudar. E nesses momentos em que eu me posicionava para cumprir aquela missão, eram justamente os momentos em que eu era encorajado, em que eu me fortalecia. E eu cheguei no dia aqui ainda doente, né? Preguei, expus a mensagem que deveria ser exposta naquele dia, né? Mas quando eu melhorei um pouco, eu percebi que eu tinha sido encorajado pelo Espírito Santo, né? Amém. E eu deveria retribuir aquilo que Deus tinha feito por mim, encorajando outras pessoas também.
E à medida que eu Aleluia. fui encorajando essas pessoas, eu também fui encorajado. Eu também me fortaleci no Espírito Santo. Para a glória de Deus. É isso a obra do Senhor. Olha o ponto 2 da revista, gente. Recursos e meios para o encorajamento. Existem diversas maneiras para a mutualidade do encorajamento. Sem dúvida, o contato pessoal é a mais adequada. O contato pessoal. Hoje, amados, nós somos tragados. Nós somos impedidos de estar presente na tua vida como deveríamos. Por isso, aqui eu chamo a atenção da necessidade de uma igreja dar suporte financeiro àquela igreja, através dos dízimos e ofertas, porque uma igreja precisa de um pastor tempo integral. E um pastor precisa usar o tempo integral dele para servir a igreja, para visitar. Porque, amados, todos nós estamos nos nossos trabalhos, todos nós estamos impedidos de ir presencialmente. Você pode, sabe o quê? Servir de suporte ao pastor. Pastor, esse irmão está precisando de ajuda. Pastor, esse irmão está precisando de visita, dê um tempo, olhe sua agenda, como é que está. E no momento oportuno você até ir com ele, se possível. Mas a gente vai ver aqui no restante dessa mensagem como é interessante o que essa revista mostra. Olha só, dentre suas responsabilidades, crie um tempo para ouvir e oferecer ajuda a um necessitado. Na impossibilidade de estar presente fisicamente, podemos usar vários meios e encorajar alguém. Temos o telefone, uma carta, um correio eletrônico ou mesmo um recado por meio de WhatsApp de terceiros. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a IPB Nova Metrópole tem dado bom testemunho, porque através do testemunho de cada um dos senhores e das senhoras, que tem me encorajado eu estar aqui com vocês. Amém, amado. Então, o testemunho de cada um também é uma forma de encorajar aquele que está indeciso, né? Então, eu já falei várias vezes, e falo de Orlando, que a IPB Nova Metrópole tem dado até a marca registrada de acolhimento, seja o pobre, ou rico, ou necessitado, Amém. ou o irmão ou a irmã que está passando por dificuldade. Os senhores e a senhora da IPB, pastor Manassés, pastor Gleis, pastor Rogério, todos eles têm encorajado. O pastor Rogério está lá na igreja dele lá, mas ele se preocupa com a gente. Verdade. Eu ainda não sou membro da IPB, mas Deus está trabalhando no meu coração. Eu tenho visto o agir de Deus na minha vida e na vida dos senhores, né? Então, isso aí chama-se uma forma de os senhores encorajar aquele que está triste e que está indeciso. Amém, amado, amém. Olha essa estrofe aqui, eu faço questão de ler com vocês. Uma agência missionária informou que uma viúva e seus 2 pequenos filhos foram consolados na distante Indonésia, ao tomar conhecimento que seu marido e o pai havia sido violentamente assassinado por causa do Evangelho. Cristãos de diversas partes do mundo mandaram cartas de encorajamento para eles. O amor e a sensibilidade que podemos deixar o Espírito Santo desenvolver em nós darão condições para encorajarmos alguém. E é nesse momento aqui que eu queria perguntar a você, se você conhece algum missionário, se você tem algum missionário que você possa mandar uma mensagem, que você possa dar uma palavra, porque é impressionante, não tem um missionário que você converse com ele, que ele não diga que o que ele mais sente necessidade é de uma mensagem, é de uma palavra, porque ele está distante, longe de tudo e de todos. Quando ele recebe uma mensagem sua, ele percebe que o Espírito Santo de Deus está tocando a igreja para o serviço que ele está fazendo. Está próximo dele, mesmo a tanta distância. Então, amados, eu não tenho como fazer agora, eu gostaria de fazer, mas não tenho como fazer agora um momento para a gente escrever um bilhete para um missionário. Porque missionários a gente tem para enviar esses bilhetes, nem que seja através de fotos dos bilhetes. Mas vamos dar continuidade. Fica como tarefa de casa. Justamente. Ótimo.
vamos dar continuidade à aula e você leva essa incumbência, essa responsabilidade para sua casa, no seu coração, de mandar uma mensagem para um pastor que está distante, para um missionário que está distante, mostrando que o Espírito Santo de Deus está nos movendo a cuidar dele, a amá-los. E levando agora em consideração a palavra do irmão sobre oferta missionária, nós precisamos dar ofertas missionárias, porque essas agências de missões e esses homens precisam das nossas ofertas, né? A nossa igreja já tem as ofertas dela, então precisamos trazer os dízimos e as ofertas do Senhor para cá. Esses dízimos e essas ofertas são tratados de forma transparente para o crescimento da obra do Senhor. E a gente expõe ali no flanelógrafo todo o nosso movimento financeiro, que nós possamos nos fortalecer nessa área. Continuando, a palavra compaixão propõe o exercício de sofrer com. Isso nos desafia a estar com aquele que está abatido e ajudá-lo a encorajar a esperança, mesmo que a companhia seja à distância. Ele precisa saber que ele não está só. Ele crê no Espírito Santo de Deus, ele crê na promessa e ele está lá. Mas quando ele recebe uma palavra tua, mandando um abraço, mandando um encorajamento, meu irmão, não tem valor isso daí. Nós não podemos mensurar o valor que é uma mensagem dessa, né? Eu estou me comprometendo aqui a fazer isso assim que chegar em casa, todos nós. Existe alguém que você pode encorajar nessa semana? Então pense quem é. Não precisa necessariamente ser uma pessoa que esteja tão distante. Mas existe alguém que está precisando da sua visita, que está precisando do seu abraço, que está precisando do seu olho no olho, como o pastor falou, que isso é importante demais. Pois preste atenção e coloque em prática. Tornar-me conhecido e conhecer o próximo. Gente, esse ponto aqui é importantíssimo. Existe ainda duas necessidades para a mutualidade do encorajamento. Há momento em que você está abatido e precisa de ajuda. Há momento em que seu próximo está sofrendo e precisa de ajuda. Para que essa vida de dar e receber seja sadia, é preciso saber que procurar encorajamento na hora que precisa. Nós precisamos saber que procurar encorajamento na hora que precisa é necessário. Discernir as necessidades do próximo é necessário. Pode ser que quem está ao seu lado não saiba. Lembre-se de que todos nós somos limitados. Conheço pessoas que lamentam por ninguém se importar com suas dores, mas nunca se expressam em relação ao seu sofrimento. Existem pessoas que são condoídas, que são abatidas. Por que estão abatidas? Porque ninguém me procura, porque ninguém me ajuda. Mas essa pessoa precisa da relação com você. Ela precisa da comunhão com você, uma comunhão transparente, linda, amorosa, verdadeira, espiritual. Porque se não for essa comunhão, você não vai se abrir nunca com ninguém. Por mais que você saiba que precisa se comunicar, por mais que você saiba que você precisa, que buscar ajuda não é fraqueza, por mais que você saiba disso, você só precisa colocar em prática na sua vida. Sua vida será transformada quando você começar a pôr em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Então nós precisamos sim de ajuda. E eu preciso procurar você. Eu preciso pedir socorro. Eu preciso. Você não tem a obrigação de me socorrer só porque eu estou morto de triste lá em casa. Eu tenho que ligar para você, cara, pelo amor de Deus, eu estou morrendo. Sabe? Eu recebo ligações assim, de irmão dessa igreja. O irmão Como é, Samuel? O irmão Joviano tem dado bom testemunho. Às amado. vezes ele manda mensagem para mim, usado pelo Espírito Santo de Deus, que ali eu me alegro e me fortaleço. Então, o Senhor tem, para a honra do Senhor, tem sido
dado bom testemunho. Amém, E meu tem amado, sido amém. usado por Deus como instrumento Que- para falar ao que- meu coração. Que Deus seja louvado, meu amado, e que nós estejamos sempre juntos. O que eu estou querendo dizer é que, graças a Deus, existem irmãos que ligam para mim dizendo: Giovano, não estou legal. Estou passando por uma situação aqui no trabalho que eu estou para desistir. Ou então, cara, eu não estou legal, minha casa está muito ruim. E assim, naquela conversa que a gente tem ali, de minutos de conversa, nós somos encorajados. Você nem sabia, mas eu estava só a misericórdia. Mas eu sou usado pelo Espírito Santo de Deus para falar palavras para você que vai servir para mim. Você pede ajuda e eu começo a lhe ajudar quando quem estava precisando de ajuda era eu. E aí o que acontece? Os dois são fortalecidos no Senhor. Isso é o Espírito Santo de Deus, amado. Isso é a igreja do Senhor. Eu costumo dizer, a minha esposa já ouve muito eu falar isso. A igreja do Senhor é um corpo vivo. Rafael, quando você sente dor, eu sinto, cara, a dor. Sabe? Irmão, quando você cai, dói em mim. O teu dedo que tu tacou na calçada doeu no meu. Sabe? A gente é para ter essa ligação, porque é o Espírito Santo, amado. Eu e o irmão Heron, quando a gente está junto, a gente chora mais do que não sei o quê. A gente está conversando e as lágrimas estão saindo, a gente não fica chorando feito doido não, mas as lágrimas estão lá. Os olhos estão marinados, né? Então, é dessa forma que o Espírito Santo vai nos unindo e vai trabalhando no corpo de Cristo. Você olha para mim, eu percebo o seu olhar abatido, o meu coração já fica contrito. E aí eu te dou um aperto de mão, eu te dou um abraço, não preciso dizer nada. Você precisa fazer isso com seu irmão. Não haja como se você estivesse só. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Dando continuidade. Procurar encorajamento na hora precisa. Pode ser que... tudo bem, já li isso aqui, vamos para frente. É o livro de Provérbios. Tá. Eu tenho uma atividade aqui para fazer, se der tempo a gente faz essa atividade. Vamos para cá para discernir a necessidade do próximo. O livro de Provérbios trata com grande profundidade da importância de desenvolver essa capacidade espiritual. Saber ouvir. Não importa uma confissão, não interrompa uma confissão. Não importa, perdão. Não interrompa uma confissão. Nós temos essa incapacidade de saber ouvir. O pobre do irmão está louco querendo falar um negócio para você, e você, pois é, meu irmão, é desse jeito mesmo. Aí já começa a contar um caso seu. Isso é uma prática nossa. Precisamos romper isso em nome de Jesus Cristo. Deixa a criatura falar, meu amado. Deixa o irmão falar, ele está cheio, ele está dolorido, ele está sangrando. Ele precisa desabafar. Dê só o seu ouvido para ele. Não queira falar para ele resoluções, bênçãos ou coisa parecida que você ache que para ele é oportuno, sem você ouvir tudo. Existe uma coisa que eu não sei dizer o nome profissional, mas eu vou falar aqui. Pastor talvez saiba. Existe uma coisa em nós, amado, que quando você consegue falar tudo e desabafar, você mesmo encontra a sua resposta. Você mesmo encontra a solução, você encontra a resposta. Porque você não tinha era com quem falar. Você não tinha era um ombro perto de você para você deitar a cabeça e chorar. Tá? Então você precisa falar, ninguém tem a obrigação de estar... Irmão, tu tem alguma coisa para falar comigo? Não! Deixa ele te procurar, ele vai te procurar e você vai dar ouvidos. E se você sentir, se ele não te procurou, porque na igreja do Senhor é assim, aqueles que estão enfermos e doloridos espiritualmente não têm capacidade de procurar, como a irmã Sheila falou, mas você está sabendo da dor, você está sabendo da contrição, você está sabendo da situação, então aí cabe você dar uma ligada, mandar uma mensagem, mandar um cheiro, fazer uma visita, dar um abraço, procurar literalmente.
Gente, é porque graças a Deus aqui nós não temos esse exemplo. Qual é o exemplo? Quantas pessoas deixaram de se suicidar porque alguém foi até ele? Inúmeras. Muitas pessoas deixaram de tirar a própria vida porque o Espírito Santo de Deus usou alguém para falar com ele. Muitas pessoas, mas não é pouca não, é muita. Então que nós sejamos esses instrumentos usados pelo Espírito Santo para confortar, para abraçar, né? Não interrompa uma confissão, seja fiel. Esse seja fiel aqui é ouça até o final. Seja um psicólogo, só ouvir. Sim, é isso mesmo, meu amado. É por isso que eles estão ganhando dinheiro. Quando alguém confiar você uma dor da alma, faça-se presente, ainda que tenha que sacrificar o seu tempo e os seus recursos pessoais. Largue mão de você, meu amado. Largue mão dos seus. Nós estamos aqui por causa um do outro, né? Essa é a proposta do Evangelho. Lembre-se da parábola do bom samaritano, gente. Que coisa maravilhosa. Nós temos a parábola do samaritano para nós nos espelharmos, para o Senhor Jesus falar ao nosso coração. Aquela pessoa não era uma pessoa nem benquista, mas ele teve compaixão de quem estava ali moribundo. Ele teve compaixão, ele deixou de fazer o que ele ia fazer, ele deu dinheiro e ele assistiu. E ainda deu para depois, um tempo depois, esse homem ainda poder ser assistido. Então, amado, o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo fala aos nossos corações, por exemplo, uma aula dessa que tem esse tema. Quanto a gente aprendeu com vocês aqui, com cada depoimento, com cada colocação, e eu ainda tenho uma mais a dizer. Disponibilidade de se expor. Porque nem todo mundo tem disponibilidade de se expor. Mesmo sabendo que não é fraqueza, não se expõe. Diga, minha amada. Tá. Eu lembrei agora a questão da escuta, né? Bem mais amplo que a gente trabalhou isso no grupo das mulheres. A questão também que muitas vezes algumas pessoas, por traumas de algumas situações, elas não abrem o seu sofrimento por questão de julgamento, por quem escutou, né? Falou para outras pessoas, compartilhou algo pessoal, né? Então, assim, que a gente seja fiel em todos os sentidos, na escuta, em guardar aquilo que a pessoa confidencializou, com todo amor, com todo carinho, né? A pessoa nos confiou o seu coração, o íntimo do seu coração. Então, nós saibamos guardar isso, né? Escutar e guardar aquilo. Muitas pessoas são feridas ao longo da vida por essa questão, né? Meu Deus do céu, como é um glória a Deus que a gente tem que dar, amados. Só um minuto, irmão. Por quê? Cada contribuição de vocês, cara, não é o Joviano o facilitador hoje, sabe? Não é o Joviano o facilitador. É cada um que se dispõe a dar a sua contribuição. Eu passei aqui batido por essa palavra fiel aqui, dessa mensagem, e a irmã foi precisa, amada, na sua colocação. Dentro da igreja do Senhor, muitos são feridos, porque compartilharam suas vidas e aquele compartilhamento serviu de fofoca dentro da igreja. E por ter servido de fofoca, a pessoa se fecha. A pessoa se fecha e não conversa mais e não vai mais buscar você. Porque ela sabe para quem falou, ele sabe com quem conversou e por que já está no ouvido de todos. Né? Amada, excelente a contribuição, essa sua contribuição vem do Senhor. Cada um de nós aqui estamos assistidos pelo Espírito Santo de Deus. Em cada aula, em cada mensagem. Louvo a Deus por essa revista. Ela tem tratado situações maravilhosas dentro da igreja do Senhor. O pastor quer falar algo. Quer, pastor, com esse microfone levantado? O pedaço cheio aí.
Era a irmã Shelly. Então, amado, diga, meu filho. Mas Sim, fale. eu vou falar. Diga, Vou meu falar filho. de novo. Acerca da confidencialidade, Ótimo. quando nos forem compartilhadas as dores de alguém, quando alguém compartilhar as dores, é importante a gente guardar o segredo dos outros, que eles estão confiando a nós, e ajudá-los a caminhar na tratativa daquelas dores. Aquelas dores que estão incomodando aquela pessoa naquele momento, naquele instante é algo difícil, é algo doloroso, mas nós, sendo úteis em tratar, sendo um instrumento para tratar aquelas dores, dentro de algum tempo, aquelas dores estarão tratadas, aquelas dores serão do conhecimento das pessoas e eu mesmo terei condições de falar sobre aquilo Com tranquilidade. sem constrangimento, e será para edificação. Naquele momento, naquele primeiro momento que eu estou compartilhando, se ele for para frente, só servirá de fofoca. E aí, em vez de me ajudar a ser tratado, vai me dificultar ainda mais. Então, por quê? Se porventura eu estou passando por uma dificuldade aqui, porque eu estou confessando que eu bebo pouca água durante o dia e por isso eu estou com vários problemas de saúde por beber pouca água. Isso é falta de domínio próprio. É falta de aplicar ali a sabedoria. Mas eu estou sentindo dores no corpo porque eu bebo pouca água e é constrangedor eu ter que assumir isso e ter que mudar essa rotina. Eu estou me esforçando para poder colocar uma garrafa aqui para ver se eu bebo, estou empurrando água aqui, tá? E parece que quando eu coloco para dentro, ela resolve ir para fora. É uma luta. Ah, mas você é besta, né? Você sabe o que o Gleito está passando ali? Olha aí, a besteira. Olha a besteira. Olha aí a besteira. Olha o besta ali. Então, não é besteira. Não é besteira. Daqui a pouco o corpo vai se adaptar, eu vou mudar o hábito, vou mudar a atitude. Eu mesmo vou falar sobre isso, vou compartilhar. Então, mas aí, quem vai compartilhar sou eu. Depois de ter sido tratado, vencido, curado. E eu vou ter condições também de ouvir os outros falando sobre isso, mas é porque eu compartilhei. Então, e isso tudo faz parte do encorajamento, é ouvir, eu ouvi e eu guardo comigo. Amém. Se for pecado, eu preciso confrontar. Se o que eu estou ouvindo é pecado, eu preciso então procurar a ajuda de outra pessoa para me ajudar a ajudar aquele irmão, não só para saber daquela situação. Se eu vou compartilhar algo que eu ouvi de alguém, é compartilhar com alguém que vai me ajudar a ajudar aquela pessoa. Porque daí não é fofoca, é uma busca por alguém que vai me ajudar a caminhar com aquele que está precisando de ajuda para caminhar. Amém, pastor, é isso mesmo. O irmão quer falar? Existem certas pessoas que elas não se permitem serem ajudadas, seja por vergonha daquilo que aconteceu com ela, ou também seja por insegurança, porque por achar que ao confessar, por exemplo, o pecado, a pessoa que está ouvindo vai utilizar aquela informação para atingir ela no futuro. Então, as pessoas, por vezes, não confessam o seu próprio pecado, ou seja por vergonha, ou seja por insegurança com relação ao que a pessoa vai fazer com aquela informação sensível, né? Por isso é importante a gente estabelecer um processo de confiança mútua entre um e outro, para que abra esse espaço para que o outro converse. Às vezes, aquele problema não vai ser tratado numa única sessão, é preciso revisitar aquela pessoa até que aquela pessoa consiga se abrir e depositar, pronto, hoje eu estou preparado, hoje eu posso chegar e
me abrir, porque eu sei que aquela pessoa com quem eu estou compartilhando a minha fragilidade, ela não vai usar aquilo contra mim ou vai zombar daquilo que eu passei. Amado, isso que você está falando, sim, por favor. Isso que você está falando tem a ver com o que nós já falamos na aula de hoje, que é o quê? Os meios de graça. Sabe? No momento que eu e você, obedecendo a palavra de Deus, participamos da igreja do Senhor e estamos vindo às programações da igreja, eu vou gerando comunhão. Eu vou tendo comunhão com minha irmã com minha irmã, meu irmão com meu irmão, as crianças com elas, os adolescentes entre si. Isso é o Senhor quem promove. Isso é milagre, isso é bênção. Aí a gente deixa de fazer isso, e aí eu vou pedir permissão para usar a sua palavra, quando você diz assim, em uma sessão só não se resolve. Eu quero dizer para você que você não precisa de psicólogo, não. Porque o psicólogo a gente tem que pagar por cada sessão no mínimo R$200. Né? Você precisa de um irmão, você precisa vir para a igreja, você precisa se doar, se entregar para receber. O que essa revista está tratando é disso. Sabe, essa confiança, ela vai ser gerada no relacionamento. Diga, minha amada, depois eu quero ler um negócio para vocês. Tá, é a questão do psicólogo, né? Entra também na questão que o irmão falou. É muito utilizado o psicólogo, por quê? Porque há uma escuta sem julgamento, né? Assim, o psicólogo, ele é o profissional que escuta e não vai lhe julgar, não vai utilizar o que o irmão diz, não vai utilizar o que você confidencializou contra você. Então, assim, nós somos muito carentes disso, porque nós já passamos experiências do que o que nós falamos, confidencializamos alguém, foi utilizado contra nós, né? Então, assim, o psicólogo, ele é uma escuta que era para a gente encontrar nos irmãos, né? Que é isso que a gente busca, a comunhão e encontrar essa neutralidade de escuta nos irmãos. Samuel. Ler à frente. É verdade que nós precisamos uns dos outros, né? E esse processo de confiança é algo que vai sendo construído, né? Vai construir. Eu entendo que o psicólogo, ele é útil nos casos de pessoas que o adoecimento não é fruto de um pecado, né? Porque muitas vezes aquela pessoa está passando por aquela situação pelos seus próprios pecados, né? E há situações em que uma pessoa pode vir a ter um agravamento mental que não necessariamente está ligado a pecados, né? Mas uma questão orgânica. E ter essa sabedoria para discernir o que é muito difícil, né? Mas eu só queria enfatizar uma coisa, que esse processo de ouvir o outro ativamente é uma construção que nós temos que se propor a fazer isso. Sermos confiáveis, respeitosos, confidenciais, mas acima de tudo nós temos que nos mostrar como pessoas que se importam, que amam, que suportam uns aos outros, né? Então eu só faria essa colocação, que existem casos que o adoecimento ele não vem de pecados, mas que vem de uma questão orgânica, e nessas situações o psicólogo vai ser muito útil. Só você e não dou mais para ninguém. Vai. Assim, dentro dessa questão aí, eu vim de uma igreja pentecostal, né? Comecei numa neopentecostal, depois de uma pentecostal. Então, assim, você professar os seus problemas para uma pessoa, né? Porque tem que ser feito para um presbítero, para um pastor, você colocar tudo que está te doendo para ele, em forma de confiança, você confidencializar isso tudo para ele. E assim, o porquê que não está acontecendo mais dentro das igrejas? Por medo do que você, que não passou por isso. Ou foi sua, ou foi de um irmão seu, que você professou um problema e foi
colocado no púlpito. Foi uma pregação colocada justamente daquele problema seu, do seu irmão. Então, assim, por que é que eu vim parar numa igreja reformada? Quando eu comecei a acreditar e ler sobre a questão da pregação expositiva. Que dentro da igreja, porque a presbiteriana, né? Eu gosto da presbiteriana, eu me identifico com tudo da igreja presbiteriana. Então, assim, eu posso chegar para o pastor, o reverendo Gleide, expressar meu problema: pastor, estou com problema de droga, assim, assado. Eu sei que não vai para o púlpito, né? Eu sei que o meu problema não vai ser exposto no púlpito, como não foi durante todo o meu problema. Hoje eu já estou com 6 meses limpo, né? Amém. Então, assim, meu problema não foi exposto hora nenhuma. Foram lá, me visitaram na clínica, enfim. Então, assim, o grande problema é que os irmãos, né, não hoje, estão com medo de colocar. Estou com medo de conversar com o irmão e depois sair, um relatando para o outro, uma cadeia. Amados, ok. Terminei. Obrigado pela participação de todos vocês. Eu quero dizer o seguinte: eu acredito que todos que estão aqui, sentados ou em pé, já passaram por situações onde a tua vida foi exposta quando você confiou um irmão. A minha esposa é a testemunha da minha vida, em relação a quanto eu já sofri, porque as pessoas pegaram a minha vida e expuseram e jogaram no ventilador do mundo. E foi horrível para mim, mas o Senhor é misericordioso e restaura o nosso coração. O Senhor é poderoso e Ele faz com que a gente volte a confiar na pessoa. Agora a gente vai confiar na pessoa, sabe para quê? Para você ter comunhão com ela e ajudá-la. Não necessariamente eu vou agora falar para aquele mesmo irmão da minha vida para ele. Mas eu vou deixar de ir para a igreja porque ele usou a minha vida, o meu testemunho, sei lá o quê, para fazer mal. Se eu fosse deixar de ir para a igreja porque as pessoas usaram a minha vida contra mim, meu amado, eu nunca mais entraria numa igreja na minha vida. A minha esposa é testemunha disso. Então nós não podemos deixar de ter comunhão, de obedecer a palavra de Deus, de ser usado na obra do Senhor, porque Deus te colocou um dom, não só um, mas vários dons, e você faz parte da igreja de Deus. Todos nós sofremos a mesma coisa que você não está só nessa situação. Você não está só. Vou ler aqui. Não compartilhar suas fraquezas ou necessidades gera sobrecarga física e mental. Não, você não é doente mental, é porque eu olhei por acaso. Isolamento, olha só, não compartilhar suas fraquezas ou necessidade gera sobrecarga física e mental e isolamento social e diminuição na qualidade de vida. Quantos de nós aqui não sabemos que isso gera problemas de saúde na nossa vida? Isso é uma amargura que é como uma ferrugem que vai te corroer por dentro. É isso, amado. Obrigado mais uma vez pela contribuição de vocês. A palavra amargura veio como uma peça que faltava no quebra-cabeças. Você não pode ficar amargo. Por quê? Porque aconteceu isso ou aquilo outro. Seja como Caleb. Eita, vamos para frente! Vamos para frente, porque a obra do Senhor continua e você pode ser muito bem abençoado e usado para honra e glória do Senhor. O hábito de dar conta de tudo sozinho costuma levar ao esgotamento e a uma ansiedade, irritabilidade e enfraquecimento dos laços afetivos. Não podemos nos isolar, meu amado. A troca da vulnerabilidade saudável entre os irmãos proporciona um relacionamento sadio
sadio e curável para as nossas dores. Essa comunhão que eu tenho que ter com você cura as minhas dores. E eu nem estou sabendo, estou curando as suas. Que Deus seja louvado. Amado Samuel. Sim, pois não, minha amada. Assim, à vontade. eu só peguei o final, né? Mas aí, como você falou, desfecho, né? De expor a vida e tudo, eu também gostaria de colocar que nós curamos as nossas feridas, as nossas dores, né? Na caminhada cristã, seja como liderança, né? Seja como sem estar na liderança, todos nós somos chamados para ser sal e luz, quando nós também temos coragem de chamar o irmão, né, e falar daquilo que está doendo, né, de ser confrontados, né, uma pessoa que fala mal do outro, nós precisamos, gente, fazer o que está na Bíblia, que está escrito em Mateus 18, de confrontar em amor, de falar, meu irmão, o que você falou, isso não é certo, isso é diabólico, porque eu vou criar no meu irmão dores, amarguras, porque se ele não for, se ele não estiver nos pés do Senhor, ele não vai mais ter a igreja como lugar de restauração, como um lugar de acolhimento, que nós estamos buscando ser misericordiosos. Essa característica, ela tem que estar em nós, meus irmãos. O que eu falo, ele tem que estar de acordo com o que eu vivo, né? Amém. Eu não posso Amém. falar uma coisa e viver outra. Então, nós precisamos, né, pedir ao Senhor para botar um freio na nossa língua quando nós falamos mal. Quando eu pego um aconselhamento que um irmão falou para mim e eu falo, eu exponho, né? E isso eu vou trazer num lugar de eu ser bênção, eu não vou ser bênção. E nós precisamos ter essa prática, meu irmão. Aqui Amém. na congregação, aonde eu estiver. Amém. Se você me feriu, eu tenho que ter força, buscar no Senhor e dizer, meu irmão, você me feriu, né? Nisso. E perguntar a você, porque o Senhor manda a gente fazer isso. É uma ordenança. Vai lá com teu irmão, fala. Por que você está falando isso? Eu fiz isso, eu sou isso. E isso tem que viver, tem que ser prática na nossa vida. Na minha família, no meu casamento, na minha comunidade menor, partindo para melhor, para maior. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amados. Eu vou fazer uma oração, queridos. Santo Deus, Pai querido, Pai misericordioso, meu Deus, te louvamos, ó Pai, por essa manhã. Te louvamos, ó Senhor, meu Deus, porque o Senhor é com cada um de nós, ó Pai, o Senhor tem sido com cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua igreja, Pai amado, hoje esteve aqui, ó Pai, compartilhando da sua vida, Deus bendito. Entregando, Senhor, meu Deus, as dores, Pai bendito, na presença da Tua igreja para serem tratados, ó Pai, para serem curados, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado, e nós te louvamos, Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos leva, Pai, a ouvir a Tua palavra e dar atenção, Senhor, e colocar em prática em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ou vocês para falarem, viu? Amados, vamos fazer a